pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do King Border. Então, a gente resolveu fazer essa conversa, né, para poder passar para vocês um pouco da visão, né, de um criador responsável, da sinofilia. E, assim, primeiramente, né, me apresentar. Meu nome é Carol, eu era cliente deles, ainda sou, né? Porque eu tenho um Border Collie, né? E daí a gente começou, enfim, a trabalhar junto. Hoje eu cuido das mídias sociais, enfim, a gente troca muita ideia. E, inclusive, por isso a gente quis fazer esse podcast, porque cada reunião que a gente tem é, assim, muito enriquecedora, assim. Eu que não conhecia, né, esse mundo, toda vez que a gente conversa, eu fico, assim, maravilhada com o trabalho. E as pessoas precisam saber disso. Então, por isso que a gente fez essa conversa hoje. E qual é a expectativa de vocês para esse papo? Bom dia, Carol. Tudo Bom bem? dia. Bom dia, Bom Bruno. dia, bom dia. Beleza? A ideia de fazer o podcast, né? Uma ideia de explanar mesmo, né? Tudo aquilo que a gente conversa em reunião, dia a dia, que a gente fala com os nossos clientes, né? Com os nossos colegas, a nossa família, a gente vive o King Border todo dia, né? Então a gente poder falar isso numa conversa, um bate-papo que a gente tem com frequência, né? É muito legal a gente poder expor ideias, nosso trabalho, né? Sobre sinofilia, sobre cachorro, sobre o que a gente ama fazer, sobre Border Collie, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre Border Collie hoje também. Um pouquinho só. Né? Mas é incrível, né? Poder fazer parte disso, né? Obrigado também, né? Por toda a confiança quando cliente, agora nós clientes também. E essa troca é muito bacana. Maneiro. A Carol já não é só responsável pelas mídias, né? Já é uma grande parceira nossa para o nosso braço direito aí, para 1 milhão de coisas. Se eu pudesse, eu teria 50 Border Collie, gente. Porque eu, não né? tem... Nós, né? Exatamente. E pra gente é muito legal ter essa oportunidade, né? De poder falar o que, na verdade, a gente fala todos os dias, né? Com você, entre a gente, com o cliente. Mas que a gente também tem noção de que muito pouca gente tem acesso, né? Muito pouca gente sabe, de fato, da complexidade que é manter uma criação consciente, responsável, séria aqui no Brasil e o quanto é complexo chegar, enfim, esses 11 anos de história aí e do jeito que a gente escreveu e chegar onde a gente conseguiu chegar. E da onde surgiu essa ideia louca de criar Border Collie? De fato, é uma ideia louca mesmo. A gente sempre chama de loucura, né? Errado não estamos, né? Mas a ideia é desse cara aqui. Né? Ele só me um pouco menos. Ele é o responsável, ele só me enfiou no meio disso aí. Ele tá nela nesse tempo todo. Inclusive. Então não é tão loucura assim. Exato. Pois é uma loucura, mas que a gente é completamente apaixonado, né? Então, isso tudo começou há muitos anos atrás, né? E aí eu tô falando de... Sem entregar muitas idades aqui. Só joga, ninguém vai fazer a conta. Tava fazendo a conta outro dia, ficou meio triste, né? Que o tempo passou. Tô falando de 30 anos atrás, mais ou menos, tá? Isso... E aí eu falar um pouquinho rapidamente da minha história na sinofilia, né? Que começou por acaso e já dura 30 anos, né? Eu lá atrás, né? Sempre quis ter um cachorro. Eu nasci dizendo que eu queria ter um cachorro. Quando eu comecei a entender o que era esse mundo, eu já dizia que eu queria ser veterinário, né? Para cuidar de bicho. Sou veterinário, assim como o Igor também, né? E eu sempre pedi um cachorro para minha mãe. E minha mãe nunca tinha tido cachorro, né? Não quero, dá trabalho, não é qualquer cachorro, a gente morava em apartamento. E aí um dia minha mãe lembrou que quando ela era pequena, uma vizinha dela tinha um casal de boxers, eu acho. Boxers. Pois é. E ela disse, bom, não aguento mais você falar todos os dias da sua vida que você quer um cachorro. Cara, eu vou te dar um cachorro que eu não tô aguentando mais. E ela disse, mas tem que ser um boxer. Porque eu lembro que ele era muito bonzinho e tal. E aí, beleza. A gente começou a pesquisar e, por acaso, a minha mãe achou um canil, que era referência na época.
E ela me deu o meu primeiro cachorro, né? Esse cachorro veio de um criador que era referência na raça, né? E a gente acabou sendo estimulado por esse criador a mostrar esse cachorro em exposições de beleza, né? Pô, esse cachorro é muito bonito, você não tem qualquer cachorro na mão. O pai do seu cachorro é campeão disso, daquilo, a mãe é campeã disso, daquilo. Você precisa mostrar esse cachorro. E aí, beleza. Vamos mostrar o cachorro. Ela tá dizendo, vamos embora. E o Bruno é um cara competitivo também, né? Cabe Sério? dizer. Não percebi isso, não. Sempre competiu, natação, tinha esse espírito de querer ganhar as paradas. Mas né? nessa E ver um época... cachorro maneiro, queria competir. Mas nessa época não era muito isso, até porque eu não tinha essa noção, né, cara? Eu assim como qualquer pessoa, eu nunca tinha ouvido falar em exposição de beleza, cachorro, né? Não. Não sabia que era uma competição, né? Se era uma exposição. Eu não tinha ideia, porque eu entrei nisso Que totalmente por entrar, acaso, entendeu? E aí, beleza. Começamos a levar o cachorro para a exposição. Pagamos um handler, indicado pela criadora. E fui lá assistir meu cachorro. E meu cachorro ganhou, sei lá, uma classe na época. Ganhou uma medalha lá. Ganhou uma medalha. E eu falei, cara, que maneiro. O cachorro é bom mesmo, né? Ele ganhou uma medalha. E aí, beleza. A gente começou a levar o cachorro. E aí, no meio disso, a gente... existiam algumas... Na época, a gente tinha o Clube do Boxer do Rio de Janeiro, o Boxe Sérgio, né? E essa criadora encabeçava esse clube, né? E existiam algumas exposições especializadas, que na época acontecia no estádio onde hoje é era o estádio de Remo da Lagoa. Ah, tá. Hoje é o Lagum. Lagum ali, espaço Lagum Isso, ali. E ali ou no Jockey aconteciam as exposições especializadas, né? E nessas especializadas, né, como acontece hoje, o juiz escrevia na súmula lá o que ele achava, né, de cada cachorro. E no meu cachorro sempre vinha que ele era lindo, muito bonito e tudo, mas que precisava ganhar massa muscular, né? E aquilo começou a me incomodar muito, porque eu falava, pô, ele é bonito e precisa ganhar mata fraquinho, será que é porque ele mora num apartamento? Na época eu morava num apartamento. E aí eu falei, cara, eu preciso arrumar um jeito de fazer com que esse cachorro ganhe a tal massa muscular que ele precisa, né? E aí me indicaram um centro de treinamento no Rio de Janeiro, onde tinha natação, agility. Eu falei, pô, eu vou levar meu cachorro pra lá e ele vai ficar fortão. E, de fato, ele começou a nadar 3 vezes por semana e eu comecei a fazer agility no intuito de produzir massa muscular no meu cachorro, né? E o agility é aquele esporte canino, né? De obstáculo, passo em túnel, né? Rampa e enfim, salto. Né? Isso. E eu tô falando de 30 anos atrás. O agility estava começando no Brasil, né? Na época, o agility tinha prova com guia, sabe? O cachorro competia com guia. Tinha dog alemão competindo no agility, sabe? Tipo, não tinha border collie ainda, né? Enfim, e aí eu fui me envolvendo com agility, fui ficando completamente envolvido. Quando eu vi, já estava treinando 3 vezes na semana, estava gostando, estava apaixonado, passava o fim de semana inteiro treinando, enfim. E comecei a participar de competições de agility, comecei a ir bem nas competições de agility. E nessa mesma época, começaram a chegar os primeiros border collies aqui no Brasil. Os border collies já competiam em outro nível fora do Brasil, no agility, né? E a gente via isso... até pouco pela internet, porque não era como hoje, né? Você olhar a internet como você olha hoje. E aí começaram a chegar os primeiros border collies aqui no Brasil, né? E a diferença era absurda, né? Eu sempre falo, né, que foi muito marcante isso. As provas aqui no Brasil, elas tinham 2 categorias. Uma era normal, qual que todo mundo compete, e a outra era qualquer raça menos border collie. E eu tenho troféus dessa época e vinha escrito no troféu, categoria qualquer raça menos border collie. Caraca. Era outra categoria real, porque não tinha competitividade para o border collie, era muita diferença para qualquer outro cachorro. Então, por exemplo, eu tinha uma boxer na época que era muito boa no agility, tinha excelentes resultados, foi para seletiva de mundial, a cachorro era muito boa. Cara, quando vinha um border collie, assim, não dava para competir. Era muito diferente, né? Era até menos divertido, né? Era apaixonante, era um jeito de guiar diferente, né? Você guiava à distância, o cachorro entendia cada movimento do corpo, era muito diferente, né? Ele gostava, ele tinha prazer em trabalhar. Eu falo, fico até arrepiado, tô todo arrepiado de verdade, né? E era muito bonito de ver, né? E novo pra gente, né?
E aí, enfim, o meu envolvimento no agility foi aumentando até que eu tive meu primeiro Border Collie, né? Pude pilotar essa máquina pela primeira vez. Cara, e aí tá aqui o resultado, né? Chegou até aqui, né? Não parei mais. Enfim, fiquei apaixonado. Eu fiz agility por 10 anos, né? Nesse período, e viajava para lá e para cá, ia para São Paulo, e participava de um monte de prova, enfim. Meus pais sempre me apoiaram nisso. Trouxe uma filha de um campeão mundial de agility, né, para ser meu segundo Border Collie, que foi a Rani, né, uma cadela minha que morreu com 17 anos, que era filha de um campeão mundial de agility. A gente trouxe esse campeão mundial para dar um curso aqui na época, e eu comprei uma filhota desse campeão mundial, e aí, enfim... Era uma cadela francesa, inclusive. Era. E aí, assim, a gente... ele era francês, né? O Patrick Servet, da época. Magique, o cachorro. E aí, enfim, eu fiquei completamente apaixonado pela raça. Nunca mais me imaginei com outra raça na vida, né? E na época... E aí, esses 10 anos passaram, eu entrei na faculdade veterinária, fui estudar em outra cidade, ficou difícil a gente continuar treinando, enfim. Tive que parar um tempo para estudar para o vestibular, aquela coisa toda. Deixei isso um pouco de lado. E durante a faculdade, conheci esse cara aqui, desde o dia do trote, né? Que eu acho que a gente foi pedir dinheiro junto, nas ruas de Campos. Todo pintado, cheio de ovo no corpo. Vamos dizer aonde especificamente, né? E ali a gente já começou a trabalhar junto. Verdade. No trote. E a gente se deu bem. Já se deu bem, inclusive. Né? Conseguimos um dinheiro legal para chopada depois. Chopada depois. E aí lá a gente se conheceu, né? E aí a gente era muito próximo, estudava junto, todos os dias junto, almoçávamos juntos, enfim, praticamente morávamos juntos, né? Isso aí. E aí, obviamente, a gente compartilhava também as nossas histórias, experiências. Que a gente viveu com isso aí, né? E sempre falei, né, que do Border Collie, sempre levei isso, né, para todo mundo que anda perto de mim, porque eu realmente sou muito apaixonado pela raça. E sempre tive também o sonho de voltar, né, um pouco para esse meio das exposições, né, que iniciou a história da gente, a minha história na sinofilia. E falei isso pro Igor um dia, adquiri um cachorro, né, no final da faculdade ainda. Você sempre teve o lance de, como tinha cachorrinho em apartamento, muito, o Bruno sempre, inclusive, criou essa ideia na minha cabeça, foi daí que eu entrei na situação, né? Foi ludibriado. Não, porque... E é uma coisa que eu até concordo, falo hoje para todo mundo, né? E eu acho que é algo realmente que é saudável. Ele sempre teve a ideia de ter 2 cães, né? Uhum. E aí ele tinha os boxers, né? Tinha a Honey junto, né? E aí morreu, né? Os boxers morreram e a Honey ia ficar sozinha, né? Exatamente. E aí tu no final da faculdade falou, pô, acho que eu vou pegar outro cachorro, né? E aí ele foi ver o Border Collie de novo, depois de, sei lá, depois de 10 anos, né? Isso aí. E aí ele foi achar um Border Collie completamente diferente daquilo que ele tinha visto antes, né? Exatamente. Falou, tem outro tipo, né? Tem outro Border Collie por aqui, né? E nessa época, né, já havia um desejo de voltar um pouco para as exposições de beleza, né? E de fato existia um Border Collie diferente do que a gente via lá na época daqueles cães de trabalho, onde a gente não selecionava tanto essa questão da morfologia, né, da estética, né, se olhava muito o drive do cachorro para trabalhar, enfim, faziam-se vários testes de temperamento. Era uma seleção diferente da seleção de um cachorro para exposição, né? E era uma coisa que se encaixava mais dentro da minha realidade no momento e que eu sempre tive desejo de voltar, né? Eu tive um grande incentivador nisso tudo aí, que foi o Paulo Godin, foi um cara extraordinário, assim, que eu sou muito grato e que tem muita responsabilidade por tudo que acontece aqui hoje. E eu tinha vontade de retomar isso aí nas exposições, né? E aí acabei adquirindo um border dito de exposição, né? Pensando em, de fato, começar um trabalho para fazer a diferença na raça no Brasil. Nessa época, a gente praticamente não via Border Collie em pista no Brasil, tá? Principalmente no Sudeste.
não se via nem muito Border Collie na rua. Exatamente. Eu lembro que quando o meu primeiro cachorro foi um Beagle, a gente conheceu o canil numa exposição. E eu não tinha Border Collie. Tipo, era um cachorro que, pra mim, eu sempre amei, porque eu conhecia do Baby, o porquinho. Exatamente. É uma E eu achava referência que as pessoas lindo têm, e né? inteligente e tal, só que era algo que tava muito distante, tipo, que eu não achava por aqui. Então a gente foi pro Beagle e... Exatamente. Eu lembro, os nossos cães sempre foram muito integrados à nossa rotina, né? É uma característica, inclusive, até hoje da nossa criação. E eu me lembro que quando eu chegava com meus cachorros na lagoa, cara, com o Border Collie, a galera falava, cara, o que é isso? Uns achavam que parecia um vira-lata, outros achavam... Não tinham ideia de que raça que era, entendeu? Porque, de fato, foi um começo por paixão àquela raça, né? Não pela modinha, né? Sim. Como a gente vê, infelizmente, muitos exemplos hoje aí tentando surfar numa onda de popularidade da raça, né? E aí foi meio que isso. A gente... eu adquiri a Luma, né? Ainda estava na faculdade. Ainda estava na faculdade. Enfrentou uma greve grande, aí ela Isso. acabou crescendo mais tempo. Exatamente. No Rio ainda. Isso aí. E aí, quando eu vi que a faculdade estava acabando, cheguei com esse cara aí, na época com o Tito também. O Tito. E que também era da nossa faculdade. Falei, aí, vamos embarcar numa loucura aí. Não é chopada, não tem gangue, não tem cerveja liberada. Gente, é muito disso mesmo, né? Inclusive, bota uma fotinho da Luma depois na edição aí pra gente lembrar dela. Chora não, cara. Enfim. E aí, o louco topou e disse, cara, vamos. Né? E na época era engraçado, porque ele também não tinha a menor noção do que existe, do mundo que existia, né? Do mundo sinófilo. Ele não tinha a menor noção. Tinha um cachorro, tinha um cocker na época, né? Porque a minha história com cachorro é completamente diferente, né? Eu nasci numa família que tem pânico de cachorro. E não tem cachorro. Na família de ninguém da minha família, né? Então, foi uma briga em casa para ter cachorro, muito tempo. Eu tenho 2 irmãs e a gente junto tentou, durante muito tempo, convencer meus pais, né? Até que uma pessoa com quem minha mãe fazia um curso de pintura, na época, teve uma ninhada, né, de Cocker Spaniel. E a gente foi lá, conheceu, foi meu primeiro contato com um cachorro, assim, de perto, e foi com ninhada. Aquele jornal todo sujo de cocô, sabe? Tipo, a minha realidade hoje, sabe? Seu quarto. Exatamente. Eu lembro do cheiro, até remete um pouco a ela. Assim. É verdade. Cheiro afetivo. Deve ter muitas lembranças de uma E a gente escolheu ela só porque ela parecia uma vaquinha. Ela era branca e preta, sabe? Aí ela era manchada assim no dorso. E foi a escolha que a gente teve na época. Não tinha preparo nenhum para ter um cachorro. Foi o meu único cachorro da infância, assim. Mas foi o que me levou para a faculdade de veterinária, inclusive, né? Foi aquele contato e tal. E algum contato com outros cães de amigos. Até um amigo da época de infância. Tinha um cocker também, né? O Lucas. E aí eu tive esse contato, gostava e tal, e aí eu fui fazer veterinária, enfim, me embranhei nessa história toda, e eu me lembro de uma coisa que acho que nem entra muito nas nossas conversas, não, mas é uma coisa que me chamou muita atenção, você falando da lagoa, eu lembrei agora, de quando a gente foi na lagoa junto, né, sei lá, só passear mesmo, né, morava ali em Copacabana, perto. Ele falou, vou lá na lagoa passear com os cachorros e tal. Eu falei, então, beleza, vamos lá. E me chamou muita atenção, assim, que a conectividade que tinha, né? Do Bruno já com a cachorra era jovem, sabe? Eu falei, cara, a cachorra não para de olhar pra ele. Ela não tem atenção pra mais nada. É pra ele e aquela fixação mesmo, né? Eu achei aquilo ali incrível, sabe? E aí aí eu já gostei, né? Porque era uma relação completamente diferente do que eu tinha com a minha cachorra, né? Sim. Que a minha cachorra eu ia na rua com ela e tal, mas ela saía na frente cheirando tudo, me puxava, sabe?
E é uma coisa muito marcante pra Muito gente marcante. até hoje no Border Collie, Exato, né? as pessoas que olham na rua até hoje, eu acho que é uma coisa que chama atenção. Foi o que me chamou a atenção. Então. E meu pai hoje lembra muito de você lá no canil chamando cada um pelo nome. E eles vindo, sabe? Pelo nome. E ele te olhava, É isso. sabe? E Não, meu comunicação visual, meu Beagle né? com 10 anos a gente tuf, ele. Mas eu sempre digo, né? É uma raça muito apaixonante, né? Que Muito, olha no olho, que é um cachorro que faz exato. questão de ser parte Comunica ativa muito. dessa Não, rotina. e é né? completamente diferente, acho que de qualquer raça, assim. Completamente. Ele parece realmente que tem um ser humano ali dentro, sabe? E que ele entende, ou mesmo se ele não entender, ele se esforça pra entender o que você quer dizer, sabe? É verdade. É um grau de interação que a gente não vê em outra raça, né? exatamente. Impressionante. É um Exatamente. cachorro Na que época fala me com o chamou olho, muita olha atenção, no olho. Chamou muita atenção. E aí aí quando ele veio falar de, pô, vamos começar a criar, né? Que foi onde ele, acho que interrompi a tua história aí. Falei, pô, legal, eu tava saindo de casa, né? Na verdade, eu tinha acabado a faculdade, tinha voltado pra casa dos meus pais e tinha começado a trabalhar. E aí eu ia me mudar aqui pra Zona Oeste, na época, pra um apartamento. E aí surgiu, né? Coincidiu com a mesma época do Bruno e o Tito já estarem conversando e a gente junto pra tá ele fazendo um cruzamento, pesquisou lá, né? O Cole na época, né? E fez o cruzamento e deram 4 filhotes, né? Sim. E eu fui o primeiro comprador aí disso aí. E peguei 2 cachorros, dentro da ideia de que 2 era melhor do que 1, né? Exatamente. Caí nessa de pegar 2 filhotes. Deu um pouquinho mais de trabalho, porque o filhote às vezes erra um no erro do outro ali e tal, mas é uma situação que eu até enfrentei super bem, porque eles fizeram muito espertos, Sim. né? E foi rápido, muito rápido, né? A adaptação. Foi. E logo depois estavam na rua. São 2 cães com temperamento incríveis, né? O Nery e a Anice, né? Que estão juntos até hoje, desde que nasceram, né? Nery e Anice, né? Estão Primeiros desde a caixa de parto até hoje lá, Exatamente. né? Com 10 anos e meio aí. Então... O recepcionista os recepcionistas. Exatamente. Né? Era o maior sucesso, né? Da clientela que vai lá visitar sempre. Mas aí tinha uma rotina de ir pra rua com eles e tal. E aí mudou totalmente a minha vida, né? Dali pra frente foi... E aí foi assim que começou a ideia, né? E aí a gente começa uma história em cima disso, né? E principalmente também em cima de um plano falho nosso, né? A ideia era que o Nero se tornasse um reprodutor, né? Verdade. Foi uma cruza que na época era muito boa, né? A Luma era uma cadela que se destacava nas exposições. O macho que a gente escolheu na época era um dos melhores machos que a gente tinha no Brasil, né? Então as expectativas eram muito altas para aquela ninhada. Na época a gente ainda achava que era simples, assim, como a gente ouve às vezes, né? Vou pegar um cachorro muito bom, cruzar com uma cadela muito boa, vou ter filhotes muito bons e você ótimo. Isso. E assim, isso não tem nada a ver, é zero, assim, na verdade, né? E a gente já começou tomando um choque de realidade, né? Porque o cachorro que a gente selecionou para ser o melhor na nossa cabeça era a criptorquida. Né? Então ele não podia reproduzir. Ele não tinha os testículos na bolsa escrotal, que era o Nero. E a gente falou, caramba, a gente nem começou e não vai poder começar do jeito que a gente queria, sabe? O primeiro projeto já foi do jeito que a gente minimamente planejou. E aí a gente tem uma característica muito legal, né? Até hoje. A gente não é um cara de se abater com um problema, né? A gente é muito solucionador, sabe? Problema só existe pra gente solucionar eles, né? Eles vão existir sempre, então a gente tem que saber administrá-los e para administrá-los a gente tem que solucioná-los. Tá, então nisso tudo, agora, assim, já que houve um problema, talvez, acho que essa tenha sido a solução. Incognito. Essa foi a solução para o problema, né? E foi uma solução muito feliz que a gente arrumou. E aí o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Mais na cabeça dele do que de todo mundo, né? O que eu vou fazer? Eu me lembro da expressão dele quando eu propus a gente trazer o Incognito para cá, né? O Incognito foi o primeiro Border Collie jovem campeão europeu, filho de um bicampeão mundial que pisou no Brasil, né?
Então, isso foi uma coisa que a gente, na época, não imaginava que fosse possível. A gente tinha as portas no exterior muito fechadas para a gente. Ao mesmo tempo, a gente via que no exterior a gente tinha cães muito diferenciados, né, com características que a gente não via aqui ainda no plantel nacional. E existia sempre essa vontade de a gente conseguir trazer essas características aqui para o Brasil, né? Só que a gente encontrava uma dificuldade muito grande. O Brasil não tinha credibilidade nenhuma, né? No cenário internacional dos grandes criadores, né? A gente até conseguia se trazer alguns cães importados para cá, né? Mas eu sempre brinco, né? Se eu for na Argentina adotar um cachorrinho e trazer e trouxer para o Brasil, ele é um cachorro importado da Argentina, né? Então dava para trazer cachorro de fora, mas cachorro com qualidade era muito difícil, né? Um criador com qualidade ceder um cachorro aqui para o Brasil, né? Há 12, 13 anos atrás, né? Era muito complicado. A gente encontrava muita porta fechada, mas fechada assim, de não responder nem bom dia, sabe? Então, a gente conseguir trazer o Incognito nessa época foi pra gente e sem falsa modéstia, para a própria raça no Brasil, foi um marco muito importante, né? Era um filho de um bicampeão mundial estando no Brasil, competindo, se mostrando em pista, né? Produzindo filhotes aqui no Brasil. Então, isso pra gente foi muito importante, né? Eu trouxe surgiu essa oportunidade depois de milhares de conversas com milhares de pessoas lá de fora, surgiu essa oportunidade. Eu trouxe a oportunidade pro Igor, pro Tito. E eles falaram, cara, apesar do pai dele achar que ele era louco na época, que eu me lembro, você tá louco, cara? Pagar isso aí num cachorro, cachorro. Isso aí. A gente escolheu a Nina igual uma vaquinha lá no Você já pegou dois, vai pegar terceiro? Que é isso? Você tá louco? Pagando isso ainda. Pagando o preço de um carro no cachorro. Falei, pegando todas as minhas economias da vida e colocando ali, sabe? E a gente... E ele falou, aham, vou... E o Incognito veio pro Brasil, né? E aí, de fato, a chave virou pra gente. A gente se sentiu com uma grande responsabilidade na mão, né? E sempre quis honrar esse primeiro passo que a gente deu importante pra gente, né? Que foi trazer esse cachorro aqui pro Brasil. E daí começou, né? Um envolvimento maior com exposições, né? Um cachorro que na época, né, era mais competitivo, um cachorro que na época não era fácil de ver aqui no Brasil, né? Existiam bons cães na época também, né? Na época outros criadores começaram a importar também, né? Bons cães também. Então, o Toby na época, né? Do Gustavo, né? Exato. Cindy, né? Uma cadela que veio da Austrália, Bonnie. Tinha uns bons cães na época. O próprio Porter, na época, era um exemplar no que... No final dele ali, né? Isso. Carreira. Então, a gente começou a ver mais Border Collies nas exposições, né? A gente não via, né? Tinha o Porter, que competia quase que sozinho na raça, né? E lá no sul tinham os cães do Eduardo. E eles quase não se cruzavam, porque um era do sul, o outro eram regiões diferentes do Brasil. E a gente, de fato, começou a colocar Border em pista e ver mais Border Collie em pista. Os próprios juízes começaram a ver Border Collie, porque não se via Border Collie no Brasil competindo em exposição de beleza, praticamente, né? Então, todo mundo começou a ver. Caramba, tá Border Collie competindo, tem Border Collie competindo, né? Era uma raça que é uma raça hoje, por exemplo, que lota a exposição, né? Que tem muitos cães inscritos na exposição. Das raças sempre que tem mais cachorro inscrito hoje. Há uns 2 anos já, pelo menos. Exatamente. E quando a gente começou era o oposto. Não tinha Border Collie inscrito, sabe? Então foi uma mudança muito grande nesses 12, 13 anos. A gente está falando aí de 12, 13 anos, né? E, enfim... E o Incognito foi o grande primeiro cão nosso, né? Se tratando de exposição de beleza, de genética, de linha de sangue. Produziu cães que na época eram maravilhosos pra gente, né? Pra realidade que a gente tinha aqui no Brasil. A Clarinha, né? Que foi uma grande cadela nossa, que
Venceu, inclusive, nossa primeira competição internacional, Américas e Caribe, né? Competindo com cães lindíssimos. Na época já tinham cães importados bons aqui competindo também. Enfim, outros cães, né? A Fiji era uma cadela linda, a Mariazinha foi uma cadela também que deixou marcou um a legado época, muito grande, né? Até hoje, boa parte dos criadores aí que ainda sobrevivem, né, desse tempo aí de criação tem o Incognito na sua linha de sangue, né? Foi um cachorro que marcou muito, realmente, a raça no Brasil, né? E que foi quem introduziu a gente com maior frequência em exposições, né? E que fez a gente viajar, fazer várias loucuras, né? De pegar o carro, né? Um C3 com 3 border collies, uma barraca de camping com 2 quartos, né? Bom, e a gente frisar, era grande, com uma varandinha. Eu no meu Etiozinho com um border collie, eu já fico... Então. Mas era tipo isso, né? E daqui para Brasília, dirigindo. Tá. E daqui para São Paulo, interior de São Paulo, várias vezes. Ou seja, o criador raiz mesmo, né, gente? E é legal falar isso, porque fazendo já um gancho para o criador raiz, né? A gente, de fato, precisou, para entrar nesse meio, participar de cada processo que ele exige, né? Então, preparar os cães. E aí o preparo, ele é extremamente complexo, né? Preparo com relação à alimentação, score corporal, peso. Então, o cachorro, para competir, ele tem que estar num peso ideal, ele tem que estar com condicionamento físico ideal, ele tem que estar com pelo ideal, ele tem que ter um temperamento ideal, ele tem que ter treinamento ideal. E, inicialmente, a gente não tinha ninguém para ajudar a gente, não tinha como pagar alguém para ajudar a gente. Então, a gente precisou fazer cada parte desse processo com as nossas mãos. E com o C3. Um C3 vermelho, né? Parecia o carrinho da Penélope Charmosa. E a gente ia amarradão, feliz da vida, sabe? Aquilo era uma diversão pra gente. Porque muito era um programa de índio, né? Para muitos isso era um programão de índio. Aquilo era muito legal pra gente, né? Então a gente pegava os cães, ia pro interior de São Paulo, foi para Brasília, enfim. Foi pra um monte de lugar. Minas, um monte de lugar, né? E isso foi dando muita bagagem pra gente, né? De tudo, né? Assim, eu me lembro de algum momento a gente falar assim, vamos colocar a Nice, né? Com o handler. Eu falei, como assim, né? É minha filha, né? Eu vou botar minha filha lá na casa do handler, né? Não, mas vamos escolher o handler, vamos visitar, vamos lá ver onde ela vai ficar e tudo. Então, assim, a preocupação, né? De como é que ela ia ficar, claro, né? Como é que é esse mundo, né? Porque eu já tinha vivido de ir pra exposição, né? E o cachorro a gente ficava ali com os cachorros na guia, né? E preparava ali meio que na improvisação. A gente estava totalmente iniciante, assim, né? A gente não tinha uma mesa, né? No início. Eu tinha na época uma noção, porque eu citei aqui o Paulo Godin, né? Que foi um grandíssimo... Eu sou fã e foi um grande incentivador meu também. Eu tinha feito um curso de handler com o Paulo Godin de quase 2 anos. Acontecia no Jardim Botânico, né? Acho que uma vez por semana, 2 vezes por semana. Sabia como apresentava. Então, assim, eu já tinha entrado em pista com meus boxers várias vezes. Eu cheguei a apresentar cachorro dos outros na época, de hobby, assim, porque eu gostava quando eu era criancinha. Então eu tinha um pouco dessa bagagem, e foi em cima dela que a gente já não foi tão do nada, né? Mas, assim, já tinha noção do que tinha que fazer dentro da pista, mas e o fora, né? Sim. Porque ele lidava antes com um cão de pelo curto. Exatamente. Não tinha o preparo de um cão de pelo longo como é o Border Collie, né? Então você tem o trimming, o grooming, né? Você tem o banho e a preparação do pelo para entrar em pista apresentável totalmente diferente, né? Não, isso faz com que vocês conheçam ainda mais a raça. Exatamente. Né? O comportamento, cada detalhe do Border Collie. Não, cada detalhe. Né? Eu me lembro de ver, assim, que era a grande referência da época, né? O Porter entrando em pista e ele no pré-pista ali, né? Que é o momento antes de você competir, né, todo o preparo do pelo, ele entrava escovado, com o pelo todo bonito e com a toalhinha nas costas para baixar o pelo, e a gente no improviso ali, tentando, né? Indo pedir pro Rivaldo, né, que é um grande parceiro nosso hoje, já há quase 10 anos.
Pô, tu não quer me dar uma mãozinha ali, não? Cara? Eu tô achando meu cachorro um pelo meio esquisito. Parecendo uma espiga de milho. E o Incognito é um cachorro com uma pelagem muito, né, volumosa, né? Então tinha que trabalhar aquele pelo, né, para ele entrar mostrando as qualidades dele, né? Podendo mostrar o melhor dele em pista, né? E como a gente via essa diferença no pré-pista ali, né? Meu Deus, a gente tem que fazer isso aí também, né? E como é que faz? Aí estuda, aprende, vê e vê. Conversa com gente de fora, conversa com o Rivaldo da época, que era o cara que preparava melhor um Border Collie aqui, né? Enfim, e isso acabou trazendo muita bagagem pra gente, né? Porque, de fato, a gente estava envolvido em todos os processos da criação naquele momento. Criação, tanto em casa, preparo do cachorro pra pista... cuidado com o pelo, escora corporal, não pode engordar, não pode emagrecer, não pode isso, não pode aquilo, não pode, o temperamento tem que estar bom, enfim, todos os processos. E aí, voltando um pouco lá na nossa criação, que a gente está falando aqui isso tudo desse início, né, do Incognito, né, isso tudo aconteceu por causa dele, ele foi o cão que a gente começou a investir em pista, né, e beleza, trouxe ótimos resultados, reproduziu bem, na época os filhos dele foram muito bem em pista, começaram a chamar um pouco mais da atenção das pessoas para a raça no Brasil. E ainda assim a gente sempre foi um pouco incomodado. Né? Eu falo às vezes até nas nossas reuniões, né, Carol? Assim, eu acho que isso é uma das grandes virtudes que a gente tem, né? A gente nunca se acomodou. Né? Na verdade, a gente não é acomodado até hoje, né? Mesmo tendo alguns resultados muito expressivos, né? Mesmo indo bem, né? Passo por passo, degrau por degrau, como a gente foi, né? A gente sempre queria dar um passo além do próprio passo que a gente estava dando, né? Então, ainda que o Incognito tivesse o seu destaque na época, ainda que o Incognito tivesse produzido bons filhos, que seus filhos estivessem representando bem a raça, né? A gente ainda olhava lá para fora e dizia, cara, dá para ser melhor, tem cães diferentes, ainda tem muitas características lá fora que a gente não conseguiu trazer para o Brasil, né? Mas poxa, vocês já estão tão bem aqui e tudo, tá indo bem, tá ganhando. Não é isso, a questão não é essa, né? A gente não trabalha com vaidade, nunca trabalhou muito com vaidade. Então, assim, a questão era a gente poder olhar para o nosso cão, isso foi uma virada de chave na nossa criação. A gente criar pra gente, né? A gente poder olhar pro nosso cão e falar, pra mim, agora tá bom. Agora quando você é apaixonada pelo que você faz, não são os outros, Exatamente, você. Né? E isso é uma pena, né? Que exista tão intensamente no meio das exposições, né? Mas o fato é que a gente sempre quis olhar pros nossos cães e dizer, pô, agora eu tô chegando lá. Mais perto um pouquinho, né? E logo que a gente começou com o Incognito, a gente começou a entrar em contato com mais gente de fora, a ver mais borders lá de fora, né? A conversar mais com outros criadores. E mostrar os resultados que o Incognito conquistou aqui, o que ele vinha produzindo aqui, né? Então, a gente teve a oportunidade com o Incognito também de mostrar o que a gente estava disposto a fazer pela raça, né? Exato. Que é algo que traz confiança. Né? Para quem tá de fora, que não tinha muita confiança, não confiava muito no criador brasileiro. E aí pode ser uma coisa muito particular da raça também, que é o mundo que a gente está envolvido, né? Então, o pessoal do Border Collie do mundo não tinha muitos olhos para cá, né? E o Incognito, e mostrar tudo que o Incognito estava fazendo, assim como outros criadores e outros cães também que chegaram na mesma época, a gente comentou aqui, também mostrando um pouco, né? A gente foi conseguindo conversar um pouco mais lá fora, né? Exato. E sempre olhando, sempre estudando, sempre vendo também dentro da nossa rotina de exposições o que a gente tinha que melhorar, o que a gente achava de ruim, discutindo entre a gente, e essa troca muito legal, né? Por não estar sozinho na criação, opinião de um, opinião de outro, concorda, discorda, isso ajuda muito também, assim, como quando tem sintonia, né? Sim. Acho que a gente tem uma sintonia de parceria muito boa também, né? Isso é legal. Sim, a gente é amigo há mais de 20 anos, né? Então, assim, isso sempre foi uma troca que foi saudável. Sim. E acabou ajudando a gente a enxergar melhor as coisas, né? E aceitar as loucuras também, né? Sim, sim. Mas essa oportunidade de fazer essa troca e enxergar mais os defeitos, né? Ou
aonde você tem que melhorar, e que foi trazendo essa necessidade da busca, né? Sempre por mais e por mais, e eu quero mais. E o fato de vocês estarem dentro do processo também, né? De tudo, morando com os cães, né? Vendo o que você está produzindo, né? E melhorando em tudo, né? Na foto que você tira, né? Na forma como você cuida, e você vai aprendendo, né? O fato de ser veterinário também ajudou muito nesse processo, né? Dentro de casa, né? Dos cuidados, isso aí não foi uma dificuldade muito grande, porque a gente é técnico na área, né? Então acabou que essa etapa a gente lida com muita facilidade. Mas o mundo da sinofilia, da criação, né? Como ele é diferente, né? E aí o que você tem que mostrar, o que você tem que ver, que qualidade, né? E aí a gente trouxe, né, um cão americano, né? Um outro cão, né? Foi aí que a gente buscando isso aí lá fora o tempo todo. Né? Trouxe o filho do Rock, né? Exatamente, né? Filho de um cachorro que na época era um dos maiores canis do mundo, né? Que era o Border Family, né? Um canil australiano. E aí surgiu a oportunidade, né? Criou-se a oportunidade, na verdade, da gente poder trazer o RJ aqui para o Brasil, que foi outro cão que marcou demais a nossa história, né? Que é o Rock Júnior. Isso. RJ, né? Ainda tinha o lance de ser RJ, Rio de Janeiro. Sim, né? sim. Ele já veio com esse nome, não foi já a gente com que esse botou. Nome, exatamente. É um cachorro Antes de saber que era Rock Júnior, eu achava que era tipo RJ de Rio de Janeiro. A gente também né? sempre pensou nesse link, né? Mas não veio por causa disso, foi uma coincidência. Né? Ele era filho do Rock, que era um cachorro Border Family australiano, bonito, enfim. E um cão que a gente gostou muito, né? E que para a época aqui no Brasil acrescentaria muito, como acrescentou, tá? Na nossa criação, né? Então a gente resolveu fazer mais esse investimento de peso. Na época foi um investimento altíssimo para trazer o cachorro para cá, um cachorro pronto, um cachorro que já era adulto, e a gente topou esse desafio de novo, trouxe o cachorro para cá. Nessa época já estava um pouquinho mais legal de competir, já tinham cães muito bons competindo aqui na época, né? E a gente resolveu trazer o RJ e deu super certo. Foi 2 anos seguidos o melhor Border Collie do Brasil. Enfim, deu muita alegria. Responsável por muitos campeões que a gente fez aqui também. Foi pai de muitos campeões que a gente tem aqui também. Acrescentou muito a nossa criação, né? E foi um marco pra gente, né? Poder mais uma vez trazer um cachorro de peso, fazer essa contratação aí de peso pro nosso time, numa época que era, volto a dizer, muito difícil a gente ter as portas abertas para trazer um cachorro de qualidade aqui para o Brasil, né? Essa era uma dificuldade real, muito grande, né? E assim, trazia-se, mas um cachorro de qualidade, com pedigree de peso, né? Não era simples, né? As pessoas... Eu lembro que eu ouvia muito dos criadores, né? Cara, aí no Brasil vocês pegam um cachorro e cruzam com um monte de cachorro porque ele é colorido, porque tem que vender filhote, por causa disso. Você não tem seleção. Vou cruzar esse cachorro com essa cadela porque ele complementa o que eu preciso nela, né? Não. Eu vou pegar esse... Na época, você pegava o cachorro e cruzava com todo mundo, pulverizava aquela linha de sangue, né? E hoje a gente ainda vê isso, né? Vamos cruzar para fazer cor, vamos cruzar para deixar coloridinho, vamos cruzar para ser comercialzinho e vender, entendeu? E isso acabou... Isso pegava muito mal para os criadores sérios, né? Porque você imagina, você tem um trabalho de 30 anos em cima da raça, de dedicação, abdicação, estudo, investimento, e aí você abre aquela sua linha de sangue, né? Você confia aquela sua linha de sangue para um criador que está conversando com você, e você pega todo aquele trabalho de 15 anos e faz um negócio desse, né? É complicado mesmo, né? Então os criadores não queriam passar por isso, não queriam ver os seus cães produzindo o que se produzia aqui no Brasil, né? Então esse era um dos motivos pelos quais a gente tinha tanta dificuldade de conseguir abrir essas portas. Fomos abrindo aos pouquinhos, paramos também de vender para reprodução, né? Isso foi uma coisa que acabou também ajudando a gente um pouquinho a abrir essas portas, né? Tá, beleza, mas a gente não faz isso. Então aqui nossas cadelas, né? Você pode olhar os nossos cruzamentos antes da gente usar o seu cachorro. A gente não vai prostituir a sua linha de sangue. A gente vai proteger o trabalho que você fez durante esses 25 anos. A gente vai mostrar o trabalho que você fez. Sim. Porque foi o que a gente fez com o Incognito RJ. A gente trouxe
investiu neles, né? Nas exposições, né? Com produção de bons cães que também deram resultados em pista, né? Na época. Então, a gente protegeu um pouco também o trabalho deles, né? Junto de uma coisa que a gente já tinha apresentado para eles antes do que a gente tinha. E mostrou. E continuou, né, o legado, né, desses cães, como vocês falam. Tudo que exato. o Incognito e o RJ produziram pra gente nos levaram a ser 2 vezes seguidas o melhor criador do Brasil. Né, com muito investimento, né, em pista. Né, então... Isso na época era um objetivo nosso, né? A gente investia tudo que a gente tinha em novos cães de genética alta. E vieram outros cães, a Rica... né, a Brenda, que são cães de fora, né, americano, colombiano, enfim. Não foram só os machos, né, tiveram outros cães nesse meio do caminho, né, outros cães, a Pupa, né, enfim. Né? Então, a gente teve outros investimentos no meio do caminho para buscando produzir melhores cães. E esses cães que foram produzidos trouxeram os resultados, né, que foram os King Borders que entraram em pistas e ganharam. E os King Borders que entram em pista é que dão um título para o criador de melhor criador. Sim. Né? E por 2 anos seguidos a gente expôs esses cães, fruto desses cruzamentos, desses investimentos, que nos levaram a ter esse título no final do ano. Né? Com outros grandes criadores que, em número de cães apresentados em pista, era muito mais do que a gente. Né? A gente tem uma criação familiar. Né? Até aí eu tinha 6, 7 cachorros em casa, 8, né? Então, assim, ganhar um título desse era uma coisa de muita expressão, né? Sim. Significa que os cães, mesmo em menor quantidade, conquistaram muita coisa, né? E a gente investia todo o nosso tempo, dinheiro, né? Nisso, né? Exatamente. E sempre sem se acomodar. Mesmo com tudo isso que o Igor está falando, né? Ganhamos 2 vezes o ranking que a gente estava disputando, né? Hoje isso é um ranking que a gente não disputa, mas assim, na época era um sonho, era um objetivo, né? Um dos objetivos era esse. Então, ranking de cães, ter o melhor cão, ser o melhor canil, né? Então, amadurecendo no processo. Exato, né? eram objetivos que a gente tinha, estávamos conseguindo, e ainda assim a gente era incomodado. Cara, beleza. Para aqui tá legal. Sim. Mas dá para melhorar. Porque melhorar. a gente ainda olha lá para fora e ainda tem características que a gente gostaria de ter aqui dentro e não consegue ter. E o fato é que isso, que na época era um objetivo nosso, ajudou a gente a, mais uma vez, abrir outras portas. Né? Olha, eu tô trabalhando, eu tô mostrando, eu não tô prostituindo sua linha de sangue, eu tô fazendo... Criar eu tô esse tentando relacionamento com a galera lá de fora. Exato. Né? E essa confiança também, sabe? Eu tô fazendo, já não é de hoje. A gente já está aqui há um tempo fazendo um trabalho direito, só que a gente precisava de uma oportunidade de ter um cachorro cada vez melhor, né? E aí talvez a outra nossa grande contratação aí tenha sido o Bud, né? Com certeza. A gente já tinha 2 machos que pra gente eram muito importantes, né? Estarem no Brasil, estarem com a gente. E a gente disse, cara, vamos trazer mais um. Ele é melhor. Ele é melhor. Ele é melhor. Se ele é melhor, a gente tem que melhorar, tem que andar para frente, né? E aí a gente conseguiu a oportunidade de trazer o Bud para o Brasil, que foi outra virada de chave na nossa criação, né? E a gente passou para um degrau que a gente ainda não estava. Né? Então, um cachorro mais próximo do que a gente já via nos países de referência, né? Mais próximo do que a gente via no Facebook. Né? Eu lembro que era o máximo, né? A gente dizia, caraca, esse cachorro que eu era apaixonado pelo Facebook tá aqui. Tá aqui, isso. Tá aqui, é nosso. Tá indo à praia com a gente, tá sujo de areia, tá dormindo no sofá de barriguinha pra cima. Caraca, ele tá aqui. Tá aqui. Sabe? Da Hungria, né, que ele veio. Isso, ele na verdade ele nasceu na Hungria, né? Ele é húngaro, foi jovem ainda para a Colômbia, e aí passou um tempo na Colômbia, e aí da Colômbia ele veio em definitivo para onde é a casa dele até hoje, para o Brasil, né? Já chegou vencendo a maior exposição nacional que tem, já chegou vencendo a CBKC,
que é a maior competição que tem no Brasil. Ganhou um grupo na CBKC de cara, logo que chegou. Um grupo fortíssimo, fortíssimo mesmo. Um grupo que eu acho que tinham quase 20 cães em pista. Era muito grande o grupo. Sim, era muito grande. E a CBKC a gente venceu 2 pistas com o Bud e uma com uma filha do RJ. Enfim, e já foi o máximo pra gente. Já chegou correspondendo às nossas expectativas. Mesmo tendo chegado, ele chegou no meio do ano, no final de julho, início de agosto, né? Então ele competiu metade do ranking, aquele ano só. São 2 rankings que a gente tem de exposição aqui no Brasil, né? O ranking CBKC e o Dog Show. São 2 rankings que a gente usa de referência, né? Para cães de pista, né? E ele chegou a vencer um ranking, terminou o ranking Dog Show como o melhor Border Collie do Brasil, no ano que chegou tendo competido metade da temporada. Então ele chegou no meio e venceu um dos rankings, sabe? Tava um monte de gente investindo muito em cachorro em pista. O ano todo. Mas era fora de série, assim. Pra mim, foi um marco muito forte também a chegada do Bud. Ele era um Border Collie completo, né? De tudo aquilo que você ouve falar do Border Collie, né? De temperamento, conexão, né? Atividade, atitude. Ele tinha tudo de um Border Collie. Movimentava bonito. Ele ele é muito típico, né? Movimenta e cercando todos os cães em casa. Eu me lembro dele cercando a matilha, né? E tendo aquele comportamento muito natural, né? E isso, quando ele chegou, foi muito legal, assim, né? Ele talvez tenha sido, eu me lembro da gente conversar muito sobre isso, ele talvez tenha sido o primeiro cão nosso que a gente também olhava um temperamento para o trabalho, sabe? Um cachorro que pastoreava na matilha, que gosta de trabalhar, viciado em bolinha, né? Um cachorro com um movimento mais típico. Acho que o grande primeiro movimento que a gente teve foi o Bud, muito típico, bonito de ver andando, gosta de trabalhar, e ao mesmo tempo um cachorro que adora ficar no sofá esparramado, dando a barriguinha pra gente coçar. Vai pra gente em qualquer lugar. Qualquer lugar, shopping, praia. É o cachorro que eu mais gosto de levar pra praia, sem dúvida nenhuma. Não é uma máquina de exposição. Nada. Ele também é uma máquina de exposição, mas também. assim, é um cachorraço, sabe? Não, e gosta até mais de praia do que de legal pista, vocês falarem isso, porque apesar desses cães estarem em exposição, cara, eles estão na piscina. Sabe? Sim, eles estão sujos de terra em casa. Exatamente. Eles estão, sabe, no sofá da sua casa. Não é... Pet, são parte da minha família, né? Da minha convivência. Não é só aquele cachorro ali, nossa, ele tá lindo aqui, acabou, para isso que ele serve. Não. Exatamente. Não. Isso é fantástico, isso é uma coisa que a gente sempre, não vou dizer se prometeu fazer, né? Mas ao mesmo tempo é isso. Né? A gente é um Senão não faria sentido. Prioriza. Exato. Na verdade, eu não conseguiria conviver. É isso. Eu acho que eu não conseguiria conviver tendo que ter um cachorro que, pra ele ir pra pista, ele não pode se sujar, ele não pode ir na piscina. É uma não pode ir pra vida, praia. né? Ele é um cachorro, cara. Então, assim, eu não vou criar ele dentro de uma caixa ou de uma baia. Isso é uma questão minha também. Vai ter gente que vai pensar diferente. Né? Mas eu não conseguiria conviver com a situação de ter que deixá-lo nessa condição para ele ficar perfeito para poder ir para uma pista, entendeu? Até que a gente mandava o cachorro pro Rivaldo, né? Ele falava assim, meu Deus, o que vocês estão fazendo com esse cachorro em casa? Ele deixava, às vezes, o Rivaldo deixava os cachorros na casa dele, dentro de casa, brincando com os filhos e com a esposa, né? Eu lembro que o Rivaldo falava assim, Rivaldo, tá assistindo aí, né, cara? Depois você comenta embaixo se é mentira. Ele dizia, cara, minha esposa tá apaixonada na gringa, a cachorro é um amor, tá aqui dentro de casa, ela não quer que vocês levem ela de volta, a cachorro é muito meiguinha, cachorro, sabe? A Lucy, lembra? Ela não fica em baia, cara, ela sai das baias, fica comigo, trimando os cachorros, fica no meu pé pra onde que eu vou. Cara, tem uma foto que eu amo, vou colocar aqui na tela, que é o cachorro naquela boia de chinelo com óculos, cara. Aquilo ali eu acho que é o que representa, assim, vocês, tipo... Sim. Aquele, na realidade, fora das câmeras, sabe? Tipo... Não, e o preparo, né? Aí voltando nesse assunto da Clara, né? Porque a Clara ganhou o Américas e Caribe, né? E uns 4 meses antes do Américas e Caribe, né? Que ia ser uma exposição em Fortaleza, né? E a gente se programou para ir para ela, né? E uns 4, 5 meses antes, a Clara tava fora de forma, né?
Lembra disso? Né? Muito fora de forma. Muito fora de forma. Aí eu falei, não, eu vou deixar ela em forma. E aí foi uma troca de ração, exercício. E eu acordava todo dia às 5h30 da manhã para sair com ela para caminhar, para ela emagrecer, para a gente poder botar ela em forma. O Igor acabou ficando em forma também. E a dedicação que foi, né, assim, por 4 meses seguidos, né, e suplementação e cuidado, né, foi também a vez que eu mais intensamente vivi essa preparação de um cachorro, né, que ela não ia entrar comigo, né, mas eu precisava entregar ela pro Rivaldo numa condição que era o que ele queria receber, né. Uhum. Então, porque na maioria das vezes a gente tava com o cachorro em casa mesmo e vamos mandar para tal lugar? Vamos. Então, beleza. Então, a gente vai lá e lá a gente entrega na mão do Rivaldo. Ele vai dar um banho, vai apresentar, né? Ele vai cuidar do pré-pista ali pra gente. E muitas vezes a gente chegava com o cachorro lá na condição de vida de casa, né? Até não tinha, muitas vezes, né? Não tava totalmente ruim, mas não chegava branquinho. E se você olhar um cachorro de apartamento, né, e um cachorro da minha casa, você vai ver que é diferente. Um branco é diferente. Não tem como Aquele dizer que é off-white. Exatamente. Aí toda a preocupação com o sol, para não queimar o pelo, né? Mas sem privar o cachorro de ter uma rotina de vida integrada à família, entendeu? Sim. Então isso que foi sempre uma prioridade. E nessa época com a Clara foi engraçado, assim, porque aí a gente teve toda essa dedicação, né? E aí foi na greve dos caminhoneiros, né? É verdade. A greve dos caminhoneiros foi bem na ida pra exposição de Fortaleza. E aí como é que vai? As estradas fechadas, os caminhoneiros tudo fechando tudo, a gente ligando pro Rivaldo, aí a Clara já tava com ele lá em Embu das Artes. Como é que a gente vai fazer, Rivaldo? Tu vai pra lá, não vai? Aí, pô, enchemos o saco do cara durante a viagem. A gente saiu daqui, eu me lembro até a rota que ele fez até hoje. Preocupado, né? Como é que ele ia chegar lá, né? No meio daquele monte de estrada fechada por causa da greve. Mas os caras fizeram em comboio, né? Todo mundo foi junto e tal. E a gente chegou lá meio com um estresse, né? Também. E deu tudo certo. A gente ganhou o Américas Caribe. Foi, pô, um momento assim... também de virada pra gente, né? Foi muito legal. Isso foi muito, muito legal.